então vamos começar entrando aqui. Quando a gente terminou a live, certo? A gente tava naquela questão que a gente até brincou que não terminou num episódio muito bom pro dragão, porque foi o da espadada, né? Que ele, tipo, transforma ela em espetinho de churrasco, tira lá a escama do dragão, ela dá aquela queda linda no chão que o povo até zoou, né? Chegou a quicar. E aí o Sombra faz tudo o que ele pode pra salvar ela, né? E a gente até discutiu muito isso, eu conversei com a tia naquela vez, que a morte da menina era necessária pra dar uma passação de pano aí pro dragão. Porque se não tivesse, ia ficar muito pesado. E aí, vamos já falar disso. Teve essa história depois, que a gente sabia que ia aparecer depois, que ia explicar que ele tinha colocado, né, o lance lá daquele feitiço que a vida dele passa pra ela caso ela morra. O que, pra mim, eu acho que dentro da história ficou um pouco sem sentido. Eu não sei se vocês acham isso. Por quê? Porque quando ele fez aquilo, ele tava negando ficar com ela, certo? Ele não queria ficar com ela. 2, ele não sabia que ia acontecer aquele ataque à guria ou às crianças lá, né? Então ele não tinha, por causa de fazer esse plano de desespero, certo? Por causa de, vamos dizer assim, pra pegar a escama do dragão de volta. Então eu achei que dentro da história ficou um pouco de furo de roteiro, vocês não sentiram? Tem, mas se eu vi uma parte que ele fala que ele ia ficar com ela só depois que ele resolvesse tudo. Mas ele não falou isso ao falar disso. Não teve essa fala. Não, ele não falou pra ela. Não. Não tem uma parte que ele fala isso. Eu acredito que o problema foi corte. Entendi. Foi corte no episódio. Isso quebrou Mas não isso é bem depois, é bem lá na frente, Solange. Não é aí nessa parte, não. A gente vê que ele faz alguma coisa com ela, porque aí faz aquela magia de canalizar o olho da mente dele nela. Só que a gente só vê ele entrando no olho da mente dela e corta a cena. Lá na frente você vê que ele fez o efeito mágico e para ir dos 9 estrelas nele. Mas eu acho que foi não um erro de edição proposital. Provavelmente por corte. E tiveram que fazer um corte meio brusco e esse ficou aberto. Se tivesse, na hora que ele tivesse colocado aquela magia, colocado a cena porque ele colocou a magia, ficaria melhor, mas infelizmente ficou em um corte. Eu ativei uma suspensão de crenças lá pra cima, porque eu vi assim, erro de roteiro. Não ficou bom no roteiro, Foi um corte, então eu vou ignorar, mas eu sei que eles fizeram uma cagadinha, mas talvez nem seja porque eles queriam fazer a cagada. Provavelmente tinha todo o contexto e para a censura cortaram por algum motivo, vai saber por quê. A censura é maluca de lá. Pode ter sido corte ou, assim, ficou bem mal, assim, ajambrado dentro do drama. Porque, gente, não tem razão de ser, sabe? Tanto que depois a menina lá na floresta, que é até a Sandindin, né? A Sandindin aparecendo aí, fazendo uma aparição. Falar e queria que alguém me amasse assim pra fazer esse feitiço. Mas naquela hora, ele ainda tava naquela negação, né? Então, se ele sabia que ia fazer isso, que ele não pode reverter, que é uma coisa que você faz por amor, blá, 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 naquele momento não era o momento certo. Não tem nada a ver com a história ser naquele momento. Fica uma desculpinha esfarrapada. Parece um negócio só pra dizer, viu como ele é bonzinho? Mas dentro do contexto do roteiro não ficou legal. Quer falar, tia? Pode falar. Não, na verdade, ao longo da história, até o episódio 31, tem mais umas incongruências aí. Eu acho que, não sei exatamente qual foi a intenção, mas tem umas coisinhas assim incongruentes que pega. Aí você fala, caraca, né? E essa história aí das 9 estrelas, dele passando, não ficou explicado, não ficou, não deu o porquê. Quer ver uma incongruência ridícula? Foi no último episódio que a gente viu agora, no episódio 31. É tipo assim, o mestre tá chicoteando a guria, porque ele tem que, né, vamos dizer assim, acabar com a escama do dragão, que é uma coisa importante pra salvar o mundo, mas nem ele, né, a bonita vaca piranha taoísta, pula na água pra ver se a garota morreu mesmo. Não vou me molhar. Mesmo que seja pra salvar o mundo. Essa cena foi... mas lembra aquele Rio Obsidiana. Mas, gente... Aquele Rio Obsidiana.
que quando afunda, você não tem como tirar. Mas você tem que ver o cadáver. Eles são muito poderosos. Ela pode congelar o rio, sei lá, qualquer coisa, puxar. Mas, Gervásio, ela tem a escama da proteção. Teoricamente, não era para ela morrer. Pois mesmo pulando lá. Entendeu? Ficou meio incongruente essa parte. Deu a entender que não estou adiantando, né? Tá lá na frente. Mas deu a entender que além que ele deu 18 chicotadas nela, aquela vaca piranha Júnior, que é a irmã da vaca piranha, ela convocou um outro, jogou todo o resto dos 81 que tinha que bater nela. Então, provavelmente, quando ela foi salva pelo dragão, ela já estava com o seu cultivo destruído, o seu olho da mente destruído, então, basicamente, ela não tinha mais nenhuma salvação. Só o feitiço do dragão que as outras estrelas estão funcionando porque é impossível de quebrar. Então, provavelmente, assim, dá a entender, deve explicar no próximo episódio. Eu espero que explique, né? Porque senão vai ficar aquele furo de roteiro que acho que ela foi destruída, ela perdeu os seus poderes e por aí vai. Deu a entender. Mas eu tenho que ver as próximas para entrar na conclusão. Esse é um problema que se chama erro de coerência de roteiro. Não que o roteiro seja ruim, mas como é editado para mostrar pra gente, os cortes podem ficarem confusos e sem sentido. Não tem aquele link pra você associar algo de cara. Então demora pra você pegar. Por exemplo, demorou pra a gente entender que ele matou ela, tirou a escama, que tinha uma salvaguarda. Demorou. Foi uma explicação mal feita? Foi. Mas tinha uma explicação, entendeu? Mas também ainda tem uma outra incongruência. A irmã taoísta lá, ela perdeu todos os poderes, porque foi sugado lá. Teoricamente, não era para ela ter poder nem para ativar aquela arma lá. Mas foi o Senhor das Sombras que deu o poder para ela. Lembra-se que ele deu o poder para... Ele deu poder pra ela, então ela tá com um poder que não é dela. Então ela tá usando o poder do Senhor da Aura Escura. Tem outra coisa, então, o dragão... Isso que ela podia fazer. O dragão ia lá pra Montanha de Lava sozinho, sem ela. Mas ele precisa dela da ajuda pra tirar a espada, né? Se ele fosse sem ela, ele ia fazer como? Ele mas ele já tem algum tempo, um pouquinho de sangue dela. Não é só o guardado. sangue do coração. Se ela não ajudasse ele a segurar a alavanca, a espada, ele não ia conseguir. Sabe? Eu acho que ele achava que conseguiria fazer sozinho. Ele precisa da ajuda dela. É muito assim. Fala aí, Fran. Fala, Fran. A Fran vai xingar muito. Vai lá, Fran. Xinga muito. Tá mutado, é por isso que a gente não sabe o que você quer falar. Mas eu tô aqui, ó. Tá. É que Seguinte. Voltando aí um pouquinho àquele tal do rio Obsidiana. A China tem vulcões? Não me lembro da China ter vulcões. Porque a obsidiana não é uma pedra. É uma lava vulcânica. Tá? E ela, inclusive, a tia deve saber disso, é o que a gente usa para fazer tratamentos de doenças consideradas incuráveis. Tipo câncer, HIV e outras magias bem pesadas. Pelo menos esse é o conhecimento, o uso que eu faço da obsidiana. E nem todas as pessoas têm força e ciência e conhecimento para usar a obsidiana. Com isso que eles querem dizer que aquele rio, quando algo cai, ele simplesmente é dissolvido. Vê que ela diz que nada, que ele não carrega nada, que o rio não carrega nada. Por quê? Porque ele é dissolvido. E a obsidiana, ela era usada, inclusive, pelos astecas, maias, toltecas, como facas nos sacrifícios humanos. Então, ela tem sempre um sentido bem espiritual, bem esotérico. E eu estranhei o fato do rio chamar obsidiana, que eu procurei ensinar meus poucos conhecimentos a respeito da China, que tem vulcão polar, para ter um rio nesse sentido.
Mas é o seguinte, desculpe, tia. Mas é o seguinte, este drama é de fantasia, não é representativo igual à Terra. Então, aqui parece ser uma China, mas não é uma China. Porque ele se... Por exemplo, a gente tem Kinkyu, que era tipo a Terra das Raposas no... Que em Eternal Love fica no Reino Celestial. Então ali tem uma mistura de lugares celestiais com lugares... não é claro místicos. Lugares místicos. Acho que são lugares místicos. Ou seja, na Terra tem lugares místicos, como o nascente do Rio Indiano, o Reino das Raposas, mas o Reino do Celestial fica no outro plano de existência e o Reino dos Demônios fica em outro plano de existência. Aqui não, tá entendeu? tudo num só. Aqui é tudo num plano só. A obsidiana é um vidro vulcânico, né? Sim. É um vidro extremamente vulcânico. afiado. E fica até a dica aí, quem quiser usar no dia a dia, ela arranca toda a energia negativa. Chegou aí alguém com um mal olhado, aí alguém que está zicado. Obsidiana. Ou é obsidiana, um colarzinho, eu vou usar como arma. Eu vou usar como arma, porque é uma excelente arma. Eu trouxe as minhas do México. Isso, e tipo... depois de um certo tempo enterra, porque aí devolvendo para a natureza, essa energia ruim vai para a natureza. Eu vou usar como arma mesmo, para poder cortar qualquer babaca que tenha me roubar. Isso aí é um corte hiperfiado, então dane-se os idiotas. E é uma pedra barata, viu, gente? Pelo menos no Brasil é baratinho. Ó, eu vi que o povo comentou aqui, ó, esse rio não pode entrar, ó, nesse rio não boia nada, ele já tinha perdido o olho da mente. Sim, amigo, mas se ela tá com um negócio que pode destruir o mundo, as pessoas vão ter certeza que ela morreu. É isso que eu tô querendo dizer. Se ela tá com uma coisa que pode ser a destruição... Bom, aquela mulher faz escada de gelo pra ela subir no céu. Ela não pode criar uma redoma em volta dela pra ela ver se a mulher morreu de fato? Gente, não vai me dizer que não, que uma mulher poderosa daquela não consegue fazer isso. E um mestre... ficou estranho eles aceitarem tão facilmente. Eles tiraram as costas e foram embora. Eles nem ficaram olhando ali pra ver as bolinhas acabar de subir. Sabe? É isso que eu tô falando, gente. Ficou estranho. Fica estranho. Um cara que tava disposto a bater na própria discípula, a talvez matar a própria discípula, nem verificar se o negócio realmente deu ruim, sabe? Mestres, assim, tão sábios e tão... Não sei... É isso que eu tô falando. São pequenos comportamentos que não combinam com aquela posição, com aquele personagem, com aquela situação, sabe? É isso que eu tô falando, que às vezes falta essas pequenas coisas que parece que a história fica um pouquinho mal feita aos nossos olhos, sabe? Infelizmente a história tem umas falhinhas, a gente vai vendo. Isso chama erro de coerência de roteiro. Isso se chama erro de coerência de roteiro. E não é somente em dramaturgia, em filmes, também em literatura. Quando você escreve um romance ou qualquer tipo de literatura e você não tem uma coerência de roteiro, você dá uma quebra na coerência do roteiro. Aí você fica assim, não faz sentido. Aparentemente parece ser uma quebra de roteiro. Só que a gente não tem como descobrir até o próximo episódio 32 de aparecer. Sim. Eu acho que esse dano tá nos últimos 10, 15 episódios pra cá, ele tá falhando essa coerência de roteiro, provavelmente por corte. Tá da cara que foi corte. É como aconteceu no Tio, tinha aqueles cortes, o corte, por exemplo, do Sussu toda bêbada na rua e voltando pra casa, aí você pergunta, como é que ela ficou bêbada? De onde veio essa cena? Então, eu acredito que alguns cortes, porque esse não era... Esse tem 40 episódios, correto? Sim, tá no limite. Tá no limite. Eu acho que ele foi cortado. Acho que ele originalmente era pra ter mais. Eu tenho que pesquisar porque eu não sei. Ele recebeu a licença antes da proibição. Como aconteceu com o Tio. Também recebeu antes da proibição. A proibição chegou e qualquer drama, até que eles aprovaram, tiveram que ter corte. Deve ter sido corte. Provavelmente ele deve estar com 46 episódios, então tiraram 6. Estou chutando, tá? Não, pode ser uma razão, lógico. Hoje em dia a gente sabe que isso pode acontecer. Então tiraram algumas cenas e aí quebra a coisa do roteiro. Só vendo. Só vendo, infelizmente. Eu vou passar a primeira enquete, tá? E depois eu vou ler os comentários que eu ainda não li. Deixa eu passar a primeira enquete. A primeira enquete foi uma brincadeira, acho que foi até a ideia da Solange, se eu não me engano, com quem a protagonista deveria ficar. Aí pra gente dar uma sondada aí nos times, entendeu? É mais
Mas eu quero mais dizer com que a protagonista deveria ficar é se você fosse a protagonista, quem você escolheria. Gente, porque se eu fosse a protagonista, eu ia escolher o Sombra. O cara é divertido, sabe? Eu gosto muito mais do Sombra, vocês sabem, isso aqui não é segredo pra ninguém. Então eu vou fazer essa pergunta pra vocês, mais nesse sentido pra a gente ver aí o termômetro. Eu sei que o dragão provavelmente vai ganhar, mas a gente quer ver aí de quanto. Tá? Deixa eu mutar aqui. E vamos à primeira enquete da noite. Com quem a protagonista deveria ficar? Opção 1, para o Tian Yao, o nosso dragão. Opção 2, para o Bai Xianxian, o nosso Sombra. Opção 3, os dois, tanto o dragão quanto o Sombra. Ou opção 4, ninguém. Votem. Pô, sacanagem, a minha enquete não queria rodar. Mas vocês viram aí, né? Vou botar aqui as opções pra vocês irem votando. Gente, desculpa. Vocês viram que a enquete deu uns bugs, ela não queria rodar. Não sei o que foi que aconteceu, não. Mas depois ela rodou. Deixa eu só terminar. Eu só digo que essa cena do Sombra é ridícula. É engraçada. Muito bom, é muito bom. Eu acho ridículo de engraçado. Eu rio porque achei ridículo. Eu não consigo ver seriedade naquilo. Aquilo ali é muito pastelão pro meu. Muito pastelão. E eu gosto de pastelão, então eu fico rindo daquilo. Melhor cena ever. É muito bom. Deixa eu ler aqui os comentários. Eu já pulando, gente. Deixa eu subir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir. Aqui, vamos lá, lá. Aqui, a Cat estava falando, bora rir do Sombra tentando sensualizar. Já coloquei ele na enquete, assim, de cara já. E ele tá em todas as enquetes, então vocês vão ver eles o dia inteiro hoje. A noite, quer dizer. A noite toda é ele sensualizando nas enquetes. A enquete deu uma bugada, mas ela saiu bem no final das contas, eu espero. Né? Deixa eu ver aqui. A Lu falando que ela riu muito do Sombra sensualizando, parecia uma lagartixa. Tão branquinho, né, gente? Tão bonitinho. Deixa eu ver. Tem gente que tem ranço do Sombra, tem gente que gosta do Sombra. É assim mesmo, gente. Aqui é um time pro lado, um time pro outro. Tá bem dividido aí, né? Deixa eu ver aqui. A Cat Melina falou uma coisa que tem mostrado bastante nesse drama, e depois a gente pode discutir sobre isso. Que os discípulos se mostram muito mais sábios que os mestres. Nossa, isso acontece direto. Tá difícil de entender como esses mestres são mestres sendo desse jeito. Porque é um pior que o outro, sabe? A Lu falando... Tudo cabeçudo. Tudo cabeçudo, né? A Lu, os mestres são lesados, igual da beleza, tá? Com desculpa minha mãe aqui aparecendo, eu tenho que pegar coisas aqui no meu quarto. Tem problema, né? Alguns têm gatos, outros têm mãe passando por trás. Um é gato. Os gatos hoje ainda estão... Eles já não quiseram fazer a graça da sua presença. Nayana, já peguei ranço do mestre. Aqui. Deixa eu ver. Mais os comentários aqui. Gostou da opção 2, né? A Bolinha merece, né? Gostaram da opção 2? Deixa eu ver aqui. Aí vocês votem aí. Isso aí. Deixa eu ver aqui o que mais. Debochado. Nossa, ele é muito debochado, né? Aqui, a Cat Melina eu ficaria com os dois. Sem crise e sem choro. Pois é, eu botei essa opção aí que... Vocês às vezes reclamam, tinha que ter a opção dos dois. Então tá aí, a opção dos dois, vamos fazer um harém.